O santo do dia 29 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Constâncio e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de janeiro. São Constâncio é o primeiro bispo de Perugia, era um jovem cristão, notável pelo seu espírito de mortificação e generosidade que tinha para com os pobres e necessitados. Aos 30 anos, foi chamado a governar a Igreja de Perugia na Itália e cumpriu todas as suas obrigações episcopais como um pastor zeloso para o seu povo. Enfrentou por muito tempo a perseguição de Marco Aurélio, imperador romano. Durante as perseguições foi preso algumas vezes. Foi preso pela primeira vez após ter se recusado a adorar os deuses pagãos do Império Romano. Preso em termas aquecidas e temperatura altíssimas, Constâncio saiu ileso do martírio. Ao ser preso, acabou de convertendo vários soldados romanos ao cristianismo, à Igreja Católica, no ano de 170. Sob uma nova acusação, o imperador Marco Aurélio mandou chamá-lo novamente e foi condenado a caminhar sobre carvões em brasas bem quentes, mas nenhum suplício foi capaz de fazê-lo renegar a fé na Santa Amada Igreja Católica e em Jesus Cristo. Miraculosamente foi liberto, mas quando preso pela terceira vez, no ano de 178, acabou sendo julgado e sentenciado à decapitação. Arrancou-se a cabeça Constâncio e colocou espendurada em plena praça pública, para que todos vissem o martírio de Constâncio. Após a morte de Constâncio, os cristãos de Perugia construiu a primeira capela no local aonde foi sepultado o corpo de Constâncio. Um século depois, construiu-se a primeira catedral em cima da antiga capela aonde está enterrado o corpo de Constâncio. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica também no dia 29 de janeiro. Em Andessa, na Orania, na atual Turquia, o santo Sabérlio, presbítero, e sua irmã Bábia foram martirizados no ano de 250, no terceiro século, na época do imperador Décio. Décio deu a ordem para que todos os cristãos adorassem os deuses do Império Romano e adorassem o imperador Décio como o Deus na terra. Mas todos os cristãos, juntamente com Sabérnio e sua irmã Bárbia, recusaram a ordem dos imperadores. Foram presos e o imperador interrogou para que eles negassem a fé em Jesus Cristo e na Santa Amada Igreja Católica no ano de 250, no século III. Mas Sabérnio e sua irmã Bárbia recusaram mais uma vez e afirmaram: seguiremos ao Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica que ele fundou. Então o imperador Décio deu a ordem de decapitação, arrancaram a cabeça de Sabérnio e Bárbia e colocaram sobre os postes fincados em plenas ruas da Turquia. Em Roma, junto à Via Normetânia, no cemitério maior, os martírios de Pápias e Amários, que eram cristãos. Eles foram julgados no terceiro século, no ano de 255, também pelo imperador Décio, que do mesmo jeito pediram para que eles adorassem os deuses pagãos do Império Romano, para que adoraram o imperador Décio como o Deus Supremo aqui na terra, mas Pápias e Amários recusaram. Então o imperador Décio exigiu que eles negassem a fé em Jesus Cristo e na Igreja Católica. Mais uma vez, Pápias e Amário recusaram a ordem do imperador romano e ainda afirmaram: eles seguiam ao Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja Católica. Então o imperador Décio deu a ordem
de queimá-los vivos em plena praça pública de Roma. E eles foram martirizados no século III, no ano de 255, na época do Império Romano. Em Antioquia, em Travers, na Gália, na Bélgica, atualmente na Alemanha, o martírio de São Valeriano, bispo, o segundo a ocupar a sede episcopal, foi martirizado no século III, no ano de 257, pela ordem do imperador romano, a qual exigia que o bispo Valeriano negasse a fé católica e a Jesus Cristo e adorasse aos deuses do Império Romano e adorasse o imperador romano como o Deus supremo na terra. Mas o bispo Valério recusou os pedidos do imperador, afirmou-se a sua fé em Jesus Cristo e a Santa Amada Igreja Católica. Foi da Alemanha para que todos vissem a ordem do imperador. Em Antioquia, hoje em Tanastaca, na Turquia, o martírio de São Juvertino e São Maximino foram martirizados pela ordem do imperador romano Juliano Apóstata. O imperador romano deu a ordem para que Juventino e Maximino adorassem o imperador como Deus supremo na terra e seguisse o arianismo. Mas Juventino e Maximino recusaram a ordem do imperador e foram martirizados no século IV, no ano de 363, pela ordem do imperador, aonde foi queimados numa grelha, perto de Antioquia, na Síria. Atualmente na Turquia, o santo Zafrates, Anacreta, nascido e educado na Pérsia, que seguindo os passos dos magos em Belém, se converteu ao Senhor Jesus no século IV, no ano de 378. Morreu de morte natural e passou a viver uma vida dedicada à Santa Amada Igreja Católica. Em Bretanha Menor, atualmente na França, São Gildardo Sábios Abade faleceu no século VI, no ano de 570 de morte natural. Ajudou na evangelização na Bretanha, aonde converteu muitas pessoas ao cristianismo, à Igreja Católica. Ajudou na construção de mosteiros, escolas, hospitais e conventos. E faleceu no século VI, no ano de 570 de morte natural. Em Borges, na Aquitânia, na atual França, São Sulpício de Florença, na Euroteia, hoje na Toscana, em Severo, foi bispo da Gálias. Faleceu no século VI, no ano de 591, aonde ajudou na evangelização, construindo-se escolas, hospitais, centros de formação e converteu muitas pessoas na Aquitânia, na atual França, ao catolicismo, ao cristianismo. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 591. Em Florença, na Eurotreia, hoje na Toscana, na região da Itália, a morte da beata Vilânia de Botes, mãe de família, abandonando a vida mundana, tornou-se hábito das Irmãs das Penitências de São Domingos. Faleceu no século XII, no ano de 1361, de morte natural. Em Merces de Prestos, na Polônia, o beato Bronisław Morkiewicz, presbítero da Sociedade Salesiana, fundada das suas congregações de São Miguel Arcanjo. Faleceu no século XX, no ano de 1912, de morte natural. Em Bilascos, na cidade da Polônia, a beata Boleskania Maria Lopes Vige, que no
difícil período estabelecida pela política, fundou a Congregação das Irmãs Missionárias da Sagrada Família. Faleceu no século XX, no ano de 1946, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de janeiro, dia que a Igreja celebra o dia de São Constâncio, bispo de Perugia.